professor Igor Fernandes, passando para mais um vídeo do nosso Geobaritando. Quer mandar bem numa prova, quer tirar todas as dúvidas, quer mostrar o seu conhecimento ou testar o seu conhecimento geográfico? Faz o seguinte, segue aqui no Geobaritando, aproveita, compartilha com a galera, deixa o like. Hoje o Geobaritando aqui desse vídeo vai estar falando sobre a formação do território brasileiro, a formação do nosso Brasil. Beleza? Conteúdo de geografia sempre disponível para você gratuitamente. Antes de começar, aproveita, galera, para seguir a gente nas redes sociais, para poder compartilhar com os amigos, pegar conteúdos gratuitos que eu produzo, mapas mentais, resumos, questões, desafios, links de aulas, playlists com temas de geografia, dentre outros. Aonde? No meu Instagram, iGeocraft, ou no meu TikTok, iGeocraft. Beleza? Segue a gente nas redes e vamos nessa. Começando os trabalhos, está lá, ó. Área do espaço delimitada a partir de uma relação de posse ou propriedade, seja essa propriedade de um animal ou uma propriedade humana. Então, quando eu tenho um espaço, uma área que é delimitada a partir de uma relação de posse, de poder, de controle, eu chamo isso de quê? Eu chamo isso de região, eu chamo de paisagem, de lugar ou de território. Então vamos lá. Quando eu tenho um espaço delimitado por ou a partir de uma relação de poder, quando existe um pertencimento, um controle, uma posse, eu chamo isso de território. Beleza? Então, território brasileiro. Quando eu penso em território brasileiro, eu estou me referindo àquela área da América do Sul que é pertencente ao povo brasileiro, que entendemos que pertence a todos nós. Ele é soberano porque outros países reconhecem também esse poder, esse controle exercido nesse espaço da superfície terrestre, ok? Conceito de região você vai ver depois, no outro Geobaritando, já deixa a dica, mas vai ser o quê? Uma área onde você tem características em comum a partir de critérios adotados, critérios escolhidos. Paisagem seria, por exemplo, a descrição de um espaço a partir dos nossos sentidos. Lugar está muito mais ligado à ideia de pertencimento, de vivência, de identidade, onde um espaço existe e essa relação está estabelecida com um grupo ou com um indivíduo. Beleza? Questão número 2 na tela. Assinale o país que não faz fronteira com o Brasil. Acho que essa questão todo mundo já fez naqueles apps ou na escola para testar o coleguinha. Vamos lá, tem a imagem sempre para te ajudar. Qual país não faz fronteira com o Brasil? Letra A, Colômbia. Letra B, Argentina. Letra C, o Chile. Ou letra D, a Venezuela. Igor, como que eu vou saber isso? O país que faz fronteira é aquele que tem o seu território próximo, fazendo conexão, colado com o território brasileiro. Então, qual que não tem conexão com o território brasileiro? Qual que não tem uma área de interação com o nosso território? Letra C de Chile. Olha só, a Colômbia, por exemplo, ó, a Colômbia faz fronteira aqui, ó. Tá vendo? Venezuela, ó. E a Argentina aqui, ó, pelo sul do país. O Chile não. O Chile está aqui isoladão em relação ao território brasileiro. O Chile faz fronteira com quem, professor? Com o Peru, com a Bolívia e com a Argentina. Ok? Tranquilo? Vamos nessa? Essa foi fácil, hein? Vamos nessa. O papel do Brasil durante o período colonial, respeitando o pacto colonial, era... Então, o Brasil, enquanto colônia portuguesa, qual era o papel dele no período, no pacto colonial? Na antiga Divisão Internacional do Trabalho, a Divisão Internacional do Trabalho clássica. Letra A, era abastecer a metrópole com produtos industrializados. Letra B, era exportar para a metrópole matéria-prima. Letra C, era produzir tecnologia para a Europa. Ou letra D, era importar da metrópole matéria-prima. Qual era o papel do Brasil? É só você pensar nos ciclos econômicos. Ciclo do pau-brasil, ciclo lá da cana-de-açúcar. Você vai pensar também na importância da mineração, do café, da borracha, da soja. Como diz Eduardo Galeano, as nossas vias continuam abertas. Então, até hoje, qual é o papel do Brasil? Ele é um fornecedor de quê? De matéria-prima. Antes para a metrópole, hoje para países centrais, para países
desenvolvidos, como diziam na época em que eu estudava no colégio. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Tem certeza? Tá fácil, né? Não tá não? Tá com dúvida? Coloca aqui no comentário que eu respondo rapidinho. Se for preciso, eu gravo um vídeo te explicando aí melhor a sua dúvida. Beleza? Conte comigo. Vamos nessa. A divisão do continente americano, representado na imagem, foi realizada por quais potências europeias no período das grandes navegações? Gente, qual é a grande dica que eu dou aqui, ó? É você pegar aqui a América do Sul, ó, o território brasileiro. Está sendo cortado por uma linha imaginária, onde duas potências europeias fizeram um tratado definindo a exploração no continente americano. É o Tratado de Tordesilhas. Quais são as potências? O Tratado de Tordesilhas ele é assinado por Inglaterra e França, por Itália e Suíça, por Espanha e Portugal ou por Holanda e Bélgica? Essa ficou fácil, você já estudou América Espanhola, América Portuguesa, gabarito letra C, beleza? Igor, essa é o quê? Aquela questão que você não pode errar, aquela questão muito tranquila, que se aparecer na prova você vai mandar muito bem, ok? Mas Igor, eu quero mostrar para o meu amigo, para ele não errar também. Compartilha com ele esse vídeo, beleza? Aproveita e deixa um like, pede para ele também deixar um like. Testa com ele quem acertou mais, faz lado a lado, ok? Vamos nessa. Assim que chegaram ao Brasil, a principal atividade dos portugueses foi a exploração da Mata Atlântica, com a retirada do pau-brasil. Nessa atividade, foi utilizada a mão de obra. Então, assim que esses caras chegaram aqui, invadiram aqui, eles utilizaram que tipo de mão de obra? A mão de obra indígena, nativa, os povos originários aqui? A mão de obra africana? A mão de obra espanhola ou a mão de obra italiana? E aí? Os portugueses, assim que chegaram no processo de extração do pau-brasil, utilizaram, escravizaram qual tipo de mão de obra? A mão de obra indígena. Tudo bem? Tranquilo? 10 segundinhos para você beber água. 5 para você deixar o seu like, se ainda não tiver deixado. Foi? Próxima questão. Ciclo econômico que foi fundamental no processo de interiorização do território brasileiro no século XVIII. Então, olha, eu tenho um ciclo econômico que foi fundamental para a ocupação do interior do Brasil. Porque até então, como diz o historiador Boris Fausto, os colonizadores ficavam como caranguejos. Eles ficavam só pelo litoral, só de um lado para o outro. Eles não entravam, não interiorizavam. O que foi fundamental? O ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, a mineração ou o café? Se você está atento, observou ali no mapa as ocupações do interior, você percebeu que o ciclo que foi fundamental para a exploração dos recursos no interior do Brasil no século XVIII foi a mineração. Pau-brasil e cana-de-açúcar bem antes, século XVI, XVII. Você pode também pensar que foi importante, sim, para a ocupação do interior, a pecuária, para ocupar terras um pouco mais distantes do litoral. Agora, um grande ciclo econômico do século XVIII, principalmente que vai culminar com a exploração e o desenvolvimento e ocupação das Minas Gerais, é a mineração. Ok? Beleza? Próxima questão. Ainda pensando na formação do território brasileiro, qual foi o interesse dos portugueses ao colonizarem, ao conquistarem o Brasil? Letra A, o interesse era explorar riquezas naturais. Letra B, o interesse era incentivar a industrialização das colônias. Letra C, o interesse era melhorar as condições de vida dos nativos. Pô, dá pra fazer até um churrasco, né? Chegaram aqui, ó, trouxe carne, frango, linguicinha, tem pão de alho aqui, vamos melhorar a vida. Não, essa aí não. Letra D, criar vilas e cidades para morarem. Então eles queriam morar aqui, estavam cansados de Portugal e tal. Gente, quando os portugueses vieram, chegaram aqui, estabeleceram um processo de dominação, eles tinham como objetivo, muito importante para eles, a exploração das riquezas naturais. Procuravam metais preciosos, num primeiro momento, encontraram solos férteis, cultivaram, exploraram esse solo, exploraram a mão de obra, as pessoas que estavam aqui. E aí depois eu vou tendo um desenvolvimento urbano, ok? Bem depois, eu vou tendo esse desenvolvimento urbano. Então, primeiro é a exploração total. A faixa territorial pintada no mapa é definida como, essa questão pega muita gente, ó, limite territorial,
região, fronteira e lugar. Igor, por que essa questão pega muita gente? Porque muita gente confunde duas palavrinhas aí. Vamos lá. Isso aqui é uma região? Não. Só se for uma região, depois eu falo. Isso aqui é um lugar? Em algum momento eu estou falando de pertencimento, de identidade, de relação com algum grupo aqui? Não. Isso aqui é um limite ou uma fronteira? Isso que a área pintada. Se eu estivesse falando da linha e já dando a resposta, se eu estivesse falando disso aqui, ó, de uma linha que representa onde começa e onde termina um território, aí sim eu vou estar falando de limite territorial. Agora, a área pintada, a faixa pintada, representa uma área de fronteira. Fronteira é como se eu estivesse expandindo um pouco mais o território, ó. Do lado de cá eu também tenho a fronteira. Tanto é que numa área de fronteira é comum você ter pessoas transitando entre dois territórios. Vamos supor, uma pessoa mora aqui na cidade A e trabalha na cidade B. Nessa área de fronteira é comum você encontrar muito isso. As pessoas falando dois idiomas, dialogando, traços culturais que se misturam. Então, uma faixa que se estende um pouco além do limite territorial, nós chamamos de fronteira. Se eu estivesse trabalhando com a ideia de região de fronteira, aí eu poderia pensar até aqui, mas não, aqui nessa faixa pintada, fronteira. Ok? O ponto mais meridional do Brasil é o... Igor, como assim ponto mais meridional? Gente, eu tenho aqui, ó, o ponto mais setentrional, que seria o ponto mais ao norte. Ali no verde não vai ficar legal, nem aqui, né? Mas vamos lá, ó. Aqui, ó, o ponto mais setentrional. Tem o ponto mais oriental. Tem o ponto mais ocidental. E tem o ponto mais meridional. Então vamos lá. O ponto mais meridional do Brasil é o, letra A, nascente do rio Moa. Letra B, a Ponta dos Seixas, o Monte Caburaí ou o Arroio Chuí. Galera, lá no extremo sul do país, o Arroio Chuí. Professor, Monte Caburaí vai estar onde? Porção setentrional. Ponta dos Seixas, na extremidade oriental. Nascente do rio Moa, na porção ocidental do território. Então aqui, ó, o Arroio Chuí é uma questão mais decoreba que pega alguns detalhes de território brasileiro. Tudo bem? Beleza. Primeira atividade econômica desenvolvida pela coroa portuguesa no período colonial. Ih, rapaz, essa é muito parecida com uma que já caiu, hein? Mas a resposta não é a mesma, não. Naquela anterior, eu estava falando primeira atividade de cultivo. Agora eu estou falando de atividade econômica. Então, assim que os portugueses vieram, eles começaram a fazer o quê? Cultivar café, pecuária, mineração ou extração de pau-brasil? Gente, assim que esses caras vieram, eles começaram a extrair o pau-brasil da Mata Atlântica brasileira, no litoral. Então, o gabarito é a letra D. Só para você não esquecer, mineração de ouro, século XVIII. Pecuária, você pega aí 17, um pouquinho do 16, 18. A pecuária ela vai estar sempre acompanhando o desenvolvimento para o interior. E o cultivo de café tem como grande período o século XIX. Ok? Próxima questão. Divisão do território brasileiro em 15 faixas de terras cedidas aos donatários. A frase acima se refere a... Então, olha, em algum momento da nossa história, assim que os portugueses chegaram, vou desenhar aqui, ó, um território que eu não queria dar muita dica. Esses caras dividiram o território em faixas, aqui, ó, de terras. 15 faixas. A maioria foi um fracasso. Deram esses grandes lotes de terras a pessoas de confiança, chamados de donatários. Qual o nome que eu dou para isso? Bom, esse texto então faz referência à criação do Acre, ao Tratado de Tordesilhas, ao sistema de capitanias hereditárias ou à regionalização brasileira? Com certeza, quando eu penso em 15 lotes de terras distribuídos aos donatários, eu estou falando do sistema de capitanias hereditárias. Ok? Tranquilo? Beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Entre em contato lá nas nossas redes e Geocraft, que eu vou responder assim que puder, o mais rápido possível, claro.
Vamos nessa. Personagens fundamentais na descoberta. Opa, dei um erro aqui, ó, dei mole, ó. Na descoberta do ouro no interior do Brasil, que culminou com o desenvolvimento do ciclo do ouro. Então foram fundamentais para a descoberta do ouro. Letra A foram os quilombolas. Letra B foram os judeus. Letra C foram os alemães. Ou letra D foram os bandeirantes. Aquele grupo de expedicionários que invadiam o território, interiorizaram, aprisionando indígenas. Não posso falar muito senão da resposta de questões seguintes. Qual o nome desses caras? São os bandeirantes. Beleza? Pensou no bandeirantismo, você vai pensar na descoberta do ouro quando o assunto é território brasileiro. A formação do território brasileiro e a expansão da ocupação nesse território. Ok? Beleza? 10 segundos para você deixar o like aí, ou para tomar uma água assim como eu, porque ninguém é de ferro. Vamos lá. Próxima questão. Ciclo de caráter local, que se destacou pela extração de um importante recurso para abastecer indústrias automobilísticas de outros países no século XIX. Então, olha, era um ciclo local, eu pegava esse recurso e abastecia indústrias de automóveis de outros países. O texto faz referência ao ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do café ou da mineração. Ih, rapaz, tem um erro aqui. Poxa, galera, vai ter um erro aqui. Vai ter um erro. Deixa eu ver qual o gabarito aqui. Eu vou discordar do gabarito. Peço desculpas. Acontece nas melhores famílias. Não é a mineração, não, ó. Poxa aí, que vergonha. Depois eu vou consertar, vou botar o material aqui na descrição do vídeo. Mas não pode ser mineração de jeito nenhum. Quando eu falo em indústria automobilística, eu preciso de um recurso que saía da floresta amazônica. E aí, você sabe que recurso é esse? O nome está aqui na tela, hein? Você sabe que recurso é esse? Não? Deixa eu escrever ele aqui, ó. Não vou escrever ele, não. Vou botar a primeira letra, ó, a letra B, e você vai fazer o seguinte, vai me dar uma moral, vai escrever aqui embaixo qual é o recurso, para me ajudar, que eu esqueci. Pode ser século XIX, exploração na Amazônia, utilização, por exemplo, do látex que eu extraio das seringueiras. Foi um período importantíssimo que culminou até com o surgimento do Acre. E aí, qual é o ciclo que eu estou falando? Me ajuda aí. Pode ser? Peço desculpas. Vamos lá, questão 14. Os territórios dos países são delimitados por linhas, chamadas de... Qual é o nome que eu dou para essas linhas aqui? Essa ficou fácil, hein? Essas linhas aqui, ó, que representam onde começa e onde termina um território. Eu chamo de fronteira, divisão política, limites territoriais ou região. Linhas que delimitam um território, eu chamo de limites territoriais. Tranquilo? Dúvidas? Difícil? Galera, chegamos ao final então aqui do nosso Geobaritando. Quero agradecer a todos vocês pela participação aí. Comentem, deixem um like, compartilhem, por favor. Vai ser muito maneiro poder ajudar uma galera aí que tem dúvida em geografia. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que eu vou fazer de tudo para resolvê-la o mais rápido possível. Beleza? Tamo junto, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.